E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio Lacerda e eu tô aqui hoje pra gente bater um papo, pra gente falar sobre um assunto muito interessante. Mas antes de tudo, eu quero e preciso que você se inscreva no meu canal, ative os sininhos para as notificações, que aí você nos ajuda e recebe melhor o nosso conteúdo. Meu garoto, minha garota, quero falar com você nesse momento sobre recomeçar. Nesse tempo que nós vivemos é muito importante a gente ter isso na nossa mente. Você se sente no direito de recomeçar? Você sente que você pode recomeçar? Às vezes é necessário, em alguma área da nossa vida, em algum momento da nossa vida, a gente dar um start, a gente começar de novo. E eu quero te passar alguns passos que são importantes para que você possa começar a caminhar nesse sentido. E o primeiro passo que eu quero te falar é sobre a nossa mente. Como nesse tempo agora de internet, nós somos bombardeados por informações. Fake news, algumas meias verdades, outras informações verdadeiras, mas o importante é que você está ouvindo coisas de todos os lados. E isso influencia diretamente na sua visão do mundo. Às vezes você não se sente no direito de recomeçar por causa de tanta coisa que você já ouviu sobre determinado assunto. Quando uma pessoa ela escuta muito sobre um assunto, aquilo começa a ser uma verdade para ela. Vou te dar um exemplo. Uma pessoa que assiste noticiário só sobre acidente. Ela fica assistindo sobre acidente, vendo sobre acidente, aquilo entra na mente dela, entra no coração, ela começa a ficar com medo de sair na rua. Ela começa a ficar com medo de voar de avião, de andar de carro, de andar de ônibus. Aquilo começa a ser um temor para ela e o medo, ele paralisa. Você quer ver outras informações que às vezes são perigosas para a gente? Às vezes se cria na nossa rua, na nossa vizinhança, um grupo de WhatsApp para falar da segurança do bairro. E as pessoas começam a colocar ali, alimentar aquele WhatsApp com todo tipo de informação de violência, de assalto, de sequestro, de roubo, de agressões que aconteceu ali naquele bairro. As pessoas começam a ficar com medo de sair na rua. E o medo, ele te paralisa. O que você precisa fazer em determinado momento é cortar essas conexões que você criou. Primeira coisa que você precisa fazer para recomeçar é renovar a sua mente. Mas aí você vai falar comigo assim, você está falando da força do pensamento? Você está falando do pensamento positivo? Tô falando da força da sua mente. A sua mente, ela determina muitas coisas que acontecem no seu corpo. Muitas coisas. E para aqueles que gostam de base bíblica, eu vou te dar uma base bíblica para isso. Está lá no livro de Romanos, no capítulo 12, o versículo 2. Olha o que diz. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que você possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não tem como você saber o que Deus quer para você se você está com a sua mente tomada de informações que fez com que você vivesse aquelas verdades. Então faça isso, renove a sua mente. Escuta outros tipos de notícia, ou então corte um pouco a notícia, converse com pessoas que já passaram por aquilo que você está passando agora, pessoas que podem te ajudar, pessoas que têm experiência no que você está passando, no que tem te causado medo, e eu tenho certeza que você vai começar a andar em novidade de vida e você vai começar a entender que você pode recomeçar. Outro ponto muito importante que nós precisamos entender é como vencer o mal de cada dia. Todos os dias ele nos oferece um mal. Quando a gente acorda, nós temos que escolher a bênção ou a maldição. Eu vou escolher errar ou escolher tentar acertar nesse dia. É uma decisão que você toma de manhã. E existe uma matemática aqui para você entender e colocar no seu coração que é possível você recomeçar nessa área também. E olha o que diz no livro de 1 João, capítulo 5, versículo 4.
Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quando aqui a Bíblia está falando de mundo, está falando do sistema mundano. Esse ambiente que nós vivemos tem um sistema. Por exemplo, as pessoas falam assim, o mundo ele é dos espertos, né? O mundo é dos espertos. Então tem todo um sistema. O cara, quando começa a ganhar o dinheiro, o mundo tem um sistema para ele. Olha, você está ganhando muito dinheiro, então você pode ter várias mulheres, você pode ter uma vida desregrada, porque isso é um prêmio por aquilo que você conquistou. Isso vai minando as suas forças e você vai perdendo a cada dia. É preciso vencer esse mal que nos atormenta. E nós precisamos de recomeçar para isso. Então, comece o seu dia vencendo. Comece o seu dia escolhendo recomeçar. E quando a gente fala de fé aqui, que essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, eu te pergunto, era possível você chegar até aqui, onde você chegou, sem fé? Lembra dos Paralamas do Sucesso? Quando eles cantaram assim, a arte é de viver da fé. Mas tem que saber fé em quê? Então, de onde vem a sua fé? Você se considera uma pessoa cheia de fé? Porque sem fé é impossível você dar um passo rumo ao recomeço. De onde vem a sua fé? De que você tem se alimentado? Quais são as verdades que você está crendo? O livro de Romanos, no capítulo 10, o versículo 17, ele é claro em relação a isso, e ele diz assim, de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então, quanto mais informações você escuta da palavra, quanto mais você escuta essas verdades, isso vai enchendo o seu coração de esperança, isso vai enchendo o seu coração de certeza, e todos os dias é um recomeço na sua vida. Você pode fazer o teste. A Bíblia, ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã cedo. A Bíblia está cheia de verdades, cheia de notícias para que nós possamos prosseguir nessa caminhada. Mas aí vem a pergunta, a nossa fé, ela vem pela palavra de Deus. Mas o que é a fé? O que de fato provoca dentro de nós a fé? Como eu sei se eu tenho fé ou não? Como? Vamos ver como que a fé é importante dentro do recomeço. Olha o que diz no livro de Hebreus, o capítulo 11, o versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Você quer recomeçar em alguma área da sua vida, você precisa acreditar, mas se tiver que te provar que aquilo ali vai dar certo, você não precisa de fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Num dia nublado, você não consegue ver o sol, mas ele está ali. Ele não deixou de brilhar acima das nuvens. E outro ponto muito importante, pratique isso que você aprendeu. Pratique a palavra de Deus. Escolha recomeçar com a palavra de Deus. Coloque em prática esses ensinamentos. Tudo que Deus fala na palavra dele é importante para você. Conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Quantas coisas que são nosso direito, que às vezes nós não temos essa informação e aí a gente não toma posse daquilo. Quantos impostos as pessoas pagam porque não sabem que às vezes ela tem um direito dentro daquilo ali. Quantas coisas você deixa de tomar posse porque você não sabe que é o seu direito tomar posse daquilo ali. Então conheça a verdade das coisas, conheça as verdades da Bíblia e coloque elas em prática. Olha o que diz aqui no livro de Josué, no capítulo 1, versículo 8. Traga sempre na boca
as palavras deste livro da lei. Medita dia e noite, cuidando de fazer tudo o que nele está escrito. Assim prosperarás em teus caminhos e será bem-sucedido. Quer ser bem-sucedido na vida? Quer começar de novo e ter êxito nessa área que você está buscando? Coloque em prática as coisas que você lê aqui no livro. Coloque em prática aquilo que Deus tem te ensinado. E eu encerro deixando um recado para você. Um recado para você que nesse momento escolhe recomeçar em alguma área da sua vida, porque é possível. Você tem esse direito. E diz assim no livro de Josué, o capítulo 1, versículo 9. Isto é uma ordem. Sê firme e corajoso. Não se atemorize, não tenha medo. Porque o Senhor está contigo em qualquer parte por onde andar. Aonde você andar, aonde você dá um passo de fé, Deus ele vai estar com você também. Isso é uma promessa. Isso é uma ordenança no mundo espiritual. Então eu quero te abençoar com essa palavra. Eu quero dizer para você que se nesse dia você escolhe acreditar, eu escolho acreditar junto com você. Eu sei que você é capaz e é plenamente possível, e você tem esse direito de recomeçar, seja na área emocional, na área do trabalho, na área familiar, na área sentimental, você tem esse direito. Então, escolha hoje dar esse passo de fé e recomeçar. Um abraço, muito obrigado por você estar com a gente. Gente, agora eu quero pedir para você, ó, aqui embaixo tem uma asa delta aqui, ó, um pontinho. Clica nele aqui e envia esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder. Deixa um comentário, deixa o seu feedback, que é importante eu saber o que você achou, se você teve entendimento aqui dessa palavra. Assim você vai contribuir para o nosso canal. Valeu!